de Beer é aquela anestesia, então, que todo mundo aprende na faculdade, que faz em vaca para amputação de dígito, né? E a prática que a gente tem, geralmente, é com esses animais também, acaba sendo mais fácil, uma puta de uma veia. E por que eu quero falar disso? Justamente por causa daquele caso que eu citei hoje, né? Que algum tempo atrás vieram me pedir ajuda no direct do Instagram para um caso de um cachorro de São Paulo, capital, que estava comendo a pata dele depois de uma cirurgia de amputação de dígito. E não foi feito analgésico, foi Ketapum, apesar de ser um hospital lá, uma rede de hospitais. E o plantonista estava desesperado porque não sabia o que fazer. Ele queria, na verdade, saber se morfina resolveria, o que resolveria. E, enfim, independente do que eu falei, não pude ajudar como eu gostaria, né? E esse paciente seria operado novamente para tirar ali o que ele estava comendo. Ou seja, é só piorar a situação. Cachorro de porte grande, muito triste. E uma anestesia dessa teria resolvido, óbvio, se feita também por um anestesista, né? Mas a gente sabe que ainda não é a realidade. E tem muito anestesista que poderia fazer e não faz, porque não teve contato com isso, e não tem um ultrassom, não tem um neurolocalizador, e aí acaba que, se não fizer nada, pode vir a acontecer uma situação dessas e ser chato para vocês, mesmo vocês como anestesistas, né? O paciente começar a comer a pata e tal, e vocês serem questionados por isso, tá? Bom, eu uso ela para amputação de dígito, tá? Geralmente é cachorro porte grande, eu fiz alguns de porte pequeno, tá? Então, eu vou depois colocar um videozinho aqui, que é o vídeo da plataforma da mentoria, e aí vocês vão ver o vídeo, mas antes eu quero falar dar um panorama. E no vídeo eu vou comentando com vocês o que eu tô fazendo lá, tá bom? Pode ser membro anterior, membro posterior. A gente vai, então, acessar ali a veia mais distal possível do membro, né? Primeiro eu faço o garrote, vocês vão entender no vídeo. Depois eu canulo essa veia com um scalp, porque ele tem aquela mangueirinha que facilita para mim ali, não fazer sujeira principalmente, mas tem um espaço para tirar sangue e aplicar. Então, basicamente, a gente faz o garrote. O que eu recomendo antes de fazer o garrote? Palpa o pulso, para ver, né, se vocês estão identificando, ou coloca o Doppler, para que depois do garrote vocês voltem no mesmo lugar que vocês palparam o pulso da artéria e vejam que ele sumiu, tá? Para garantir ali o teu garrote. E aí a gente, mais distal possível ali no membro, vamos falar de um membro anterior ali na acefálica antes de bifurcar, por exemplo, você vai entrar com o scalp, vai pegar uma seringa vazia, vai tirar o máximo de sangue que conseguir, para então injetar a lidocaína sem vasoconstritor no lugar, tá? Tem um tempo mínimo que esse garrote precisa ficar, tá? Tem um tempo mínimo para começar o procedimento, então não adianta fazer e já começar o procedimento. Então, essa é uma das poucas situações que eu gosto que o cirurgião demore, a outra é bloqueio de plexo braquial, porque ela tem que ser demorada. Então, depois que eu injeto a lidocaína, eu pressiono ali um pouco, tiro o scalp, pressiono, o garrote vai ficar ali por, no máximo, 90 minutos, mas pelo menos ali eu preciso de 5 minutos desse garrote ali, sem o cirurgião entrar em cirurgia ainda, para dar tempo do bloqueio agir, tá? E eu preciso que esse garrote fique pelo menos o tempo total de 15 minutos, 15 a 20 minutos, porque se soltar antes tem risco aí de ir muita lidocaína para a circulação e poder até intoxicar, apesar de que a gente não usa uma dose tóxica, né? Mas é intravenosa, enfim. Então, essas são as recomendações, tá? Dificilmente uma amputação de dígito vai chegar em 1 hora, que seja, é um procedimento rápido, tá? Então, nesse caso, a gente tem que considerar justamente isso, se vale a pena ou não. E isso tem a ver bastante com o cirurgião, a paciência do cirurgião. E por isso que uma dica que eu dou para vocês é justamente essa. Enquanto ele está fazendo a parte dele, montando a mesa, paramentando, você já está ali fazendo o bloqueio para ganhar tempo. Tanto esse tempo mínimo aí para latência, quanto esse tempo mínimo que o garrote tem que ficar, porque provavelmente ele vai terminar essa amputação de dígito antes ali de uns 15 minutos, depois que ele começar. Depende do cirurgião, mas, né, pega um cirurgião experiente ali, ele tira rápido. E o que é interessante para eles, que é uma coisa que eles gostam, ou que eles vão ver benefício, tá? Se eles tiverem oportunidade de ter esse bloqueio. Não sangra, né? Então facilita muito o trabalho deles e acaba acelerando também. E aí vem uma dica que eu considero até uma dica de ouro, porque eu já tive problema com isso, e por isso que eu sempre lembro de fazer isso, que é, terminou a amputação, não deixa ele fechar a pele, tá? Fiquem tranquilos que eu vou passar o vídeo, eu vou repassar tudo isso com vocês. Não deixem ele fechar a pele antes de vocês soltarem esse garrote,
Porque provavelmente ele não vai ter ligado todos os vasos que ele precisaria ligar. E aí, meu amigo, a hora que soltar o garrote, se essa pele estiver fechada, já tá com a bandagem ali, vai começar a sangrar aquilo. Então, eu já tive situação de eu ter que anestesiar de novo. E por isso que eu aprendi essa lição. Então, tudo isso fica dentro desse tempo mínimo de 15 minutos ali, antes de você poder tirar esse garrote, tá? E caso você pegue, você seja muito azarado, de pegar um cirurgião que vai demorar, às vezes o cara tá começando, enfim, tipo, eu não passo de 60 minutos com esse garrote, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura da Beer, como eu faço. Tem gente, eu tava até vendo uns vídeos de humano, né, que tem lugares que também não tem ultrassom, não tem os equipamentos mais modernos, então eles usam em humanos também. O cara estava reduzindo uma fratura de pulso. E como é que eles fazem? Eles colocam o aparelho de pressão, né, para fazer o garrote, mas eles colocam o aparelho, antes de fazer o garrote, eles colocam uma bandagem no braço da pessoa para jogar o máximo para cima esse sangue, e aí eles fazem o garrote, porque daí fica menos sangue ali na região onde vai entrar a lidocaína. Eles não fazem essa exsanguinação, né, retirada do sangue ali primeiro com uma seringa vazia, eu faço, mas eu já não faço essa bandagem, então eu vou direto ali para a veia, puxo o que sair de sangue, no lugar do que saiu de sangue eu já estou com a seringa pronta de lidocaína e coloco no lugar, tá? Não vai caber tudo, geralmente, a dose fica entre 4 e 5 miligramas quilo, repetindo, é sem vasoconstritor, mas nesse vídeo aí do médico eles colocavam adrenalina para durar mais. É basicamente isso, tá? É muito simples. O que tem que realmente tomar cuidado é essa questão de tempo. Então, como eu estava falando, se o cirurgião for muito rápido, ele vai torcer o nariz, tá? Então, tentem adequar isso à logística ali do momento. Por isso que eu falo muito de logística, tá? Vai já... Ó, enquanto você está paramentando aí, eu já estou fazendo a trico, já estou começando o meu bloqueio, depois você vai montar a mesa ainda, até ele montar tudo e começar o procedimento, antisepsia, já deu pelo menos os 5 minutos que tem que esperar para começar, de latência, tá? E ali também já estamos contando esse tempinho de 15 minutos, pelo menos, para você não tirar esse garrote antes. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu coloco 2 garrotes, eu gosto de garantir esse garrote, então eu coloco uns 2 garrotes mesmo, coloco esparadrapo por cima, para não ter perigo de soltar, porque, por exemplo, ficando no exemplo do membro anterior ainda, ali vai estar com pano de campo, vai estar todo mundo em cima, você não vai poder ficar olhando, então garanta que esse garrote não vai soltar, tá? Eu sou bem chata nisso. E o esparadrapo faz muita diferença, até no vídeo do médico eu vi que ele fazia isso também, mas essa é uma coisa que eu já fazia. E é isso, pessoal, terminou, não fecha a pele, começa a soltar esse garrote devagar, esse paciente vai estar em anestesia geral, eu não estou considerando em sedação, tá? Mas já fazendo um link, quando vocês viram ou forem ver aí numa situação de aula em bovinos, geralmente o paciente só está sedado, ele só está sedado, né, nem geralmente, e aí uma coisa que eles costumam se fazer é coloca um garrote mais para cima e um garrote mais para baixo, porque esse garrote mais para baixo ele vai estar numa região que foi dessensibilizada, então depois você pode tirar aquele garrote de cima, porque isso dói, tá? Então mais um cuidado que pode ter, mas numa paciente em anestesia geral, a gente acaba eu pelo menos não faço isso, os meus garrotes ficam ali no mesmo lugar mesmo, e eu prendo com esparadrapo por cima e vida que segue. Então, assim, o cirurgião, ele gosta muito porque ele consegue ver todas as estruturas, e é batata, você tira o garrote, já começa a sangrar aí alguns vasinhos que ele não tinha ligado, tá? Porque ele não estava vendo que estava sangrando. Então, eles gostam, tá? É bem legal. Bárbara, e se realmente tiver uma situação que vai ser muito rápido, que não tem condição, que não vai dar para esperar isso, o cara vai ter que ficar parado lá com a pele aberta, até dar o tempo mínimo para tirar o garrote, nesse caso, realmente, vocês têm que pesar, tá? E já teve situações de eu não fazer, e aí eu passo para, ou com neurolocalizador, ou às cegas mesmo, eu faço um bloqueio circular, né, na patinha aqui, que seria aquele mas às cegas é mais complicado, né, então eu não tive bons resultados fazendo ele às cegas, quando eu faço com o neuro vai melhor, mas seria uma opção, tá? O importante é que em amputação, de maneira geral, cara, sempre que tiver possibilidade de fazer bloqueio, faça, porque tem risco desse paciente comer o membro depois, porque ele não está entendendo o que está acontecendo, tá? Comer o que ficou do membro, principalmente essa questão de dígito, beleza? E aí eu vou mostrar algumas fotos de um caso que eu tive, inclusive mostrando essa questão de uma foto que não está sangrando, bem legal. Tá? Em relação à latência, tem que ser no mínimo 5 minutos mesmo ou pode durar um pouquinho menos?
Cara, eu calculo para 5 minutos, aí vai caso a caso, tá? Eu prefiro não arriscar. Porque se não estiver funcionando ainda, eu não lembro agora se eu já tive situações de fazer menos, ou se eu aprendi a fazer assim, sempre fiz assim, sempre deu certo, tá? Por exemplo, tem bloqueio intratesticular. Tem gente que fala que você faz o bloqueio intratesticular, você tem que esperar pelo menos 5 minutos para banhar todas as terminações. Eu espero uns 2 minutos, porque mais que isso o cara não vai querer ficar esperando, e vai bem, tá? Mas eu também faço, apesar de eu fazer o intratesticular e ele em tese pegar a pele, eu também faço na linha de incisão para ganhar tempo, entendeu? Então são os detalhezinhos. Eu acho que dá para esperar esses 5 minutos, pelo menos. Se você começar a preparar o paciente antes, eu acho que você não vai ter problema com isso, não, tá? Eventualidade, porra, não deu, o cara já tá pronto, já tá com sangue nos olhos ali para entrar e cortar, cara, faz um bolo de fentanil. Sim, não, hoje foi até o que aconteceu. Fiz uma beer hoje, né, para tirar um plasmocitoma de dígito, e o cirurgião também eu acho que foi menos de 3 minutos. Assim, começou, mas eu vi que foi bem, não precisei fazer esse bolo de fentanil. O paciente manteve bem e tudo mais, mas foi um caso só, né? Então não tem como eu te falar que é uma média mesmo. Eu acho que serve, tá? Mas enquanto você puder adiantar esse preparo, se adianta, tá? Então eu, por exemplo, eu vou lá, eu faço a indução, entubo, coloco monitoração e o paciente já está com tricotomia, eu já deixei a região ali com a minha antisepsia para o meu bloqueio, né? Então eu já coloco o mais rápido possível, eu já vou fazer, porque enquanto isso o cirurgião está fazendo a parte dele ali, tá? E aí acaba dando realmente ali, pelo menos 5 minutos eu consigo segurar fazendo dessa forma. E o Emanuel perguntou aqui, foi justamente o que eu falei, do bloqueio, né, ali dos ramos distais, seria justamente essa que seria a alternativa. Fazer, de repente, calcula uma dose tóxica ali e faz ele infiltrativo circular. Já fiz e pegou, já fiz e não pegou, as cegas, no caso, né? Mas seria a opção, sim, tá? 15 minutos tira o garrote, pelo menos 15 minutos para poder tirar o garrote, Luziane. Pelo menos, e no máximo ali, eu fico no máximo em 60 minutos. Nunca precisei passar disso, mas a literatura fala 90 minutos. Pode fazer com catéter ao invés do scalp. O problema do scalp é que ele é perfurante, né? Então, como é que eu faço? Eu fico segurando o scalp e outra pessoa vai manipular para mim a mangueirinha. Por isso que eu gosto do scalp, tá? Mas você pode canular com catéter, colocar um PRN. Eu aprendi com o scalp também e eu adotei dessa forma, então eu fico ali segurando ele, mas eu já deixo tudo pronto para quem vai me auxiliar a fazer essa parte. Vocês vão ver isso no vídeo também. Receio de canular, tá certo, tá certo de ter esse receio, porque é o risco mesmo. Mas eu nunca tive esse problema, tá? Porém, pode fazer com catéter, não tem problema nenhum. Aí vai da tua manipulação ali, como é que vai ser. Bom, pessoal, anestesia de Beer para amputação de dígito, sim, aquela que faz em vaca, eu faço em cão, tanto no membro anterior como no posterior. Então, no caso aí, é membro anterior. Primeira coisa é palpar o pulso atrás ali do coxim, no membro anterior, e lá atrás palpar a artéria metatársica. Porque vocês vão pegar lá atrás a veia que passa ao lado dela, então tenham certeza de que não estão pegando a artéria. Agora, no membro anterior, que é esse do vídeo, o pulso está abaixo da pata, tá? Então, o que acontece? Antes de fazer o garrote, eu palpo o pulso para identificar. Então, aqui, vocês podem colocar o Doppler se vocês tiverem mais segurança, tá bom? Com paciente menor, eu costumo, você pode até deixar o Doppler ali, para você ver que realmente some o pulso depois do garrote. Identificar que ele tá ali. Faço o garrote, palpo esse pulso novamente para ter certeza que ele foi silenciado pelo meu garrote, que é um bom. Só mais um detalhe: o cirurgião tá andando ali atrás, que ele ainda nem começou a se preparar, tá? É tudo proposital. Com o garrote. Então, no caso do vídeo, eu já comecei com o garrote, tá? Mas vocês podem usar o Doppler também para identificar esse pulso. Feito isso, vocês palpam a veia mais distal possível perto do dígito, entram com o scalp nessa veia, esvaziam essa veia o máximo possível. Então, esse cachorro devia ter uns 30 quilos. Eu não tirei nem 3 ml de sangue, mas fica entre 3 e 5, mais ou menos. Depende do porte, pode ser um cachorro menor, vai ser menos ainda. Porque a ideia é esse sangue ali que está paralisado pelo garrote ser retirado e no lugar dele a gente coloca o anestésico local, lido sem vaso, portanto é dentro da veia, tá? E a dose de lido não é dose tóxica, é um volume meio que fechado, também entre 3 e 5. É mais ou menos assim, o que você tirar de sangue vai caber de lidocaína no lugar, tá? Num cachorro grande, dificilmente vai precisar de mais do que 5 ml. Se quiserem calcular qual é a dose disso em miligrama quilo, é interessante para ter certeza que não está passando dose tóxica, mas dificilmente vai passar.
Então, vocês viram ali, a pessoa está me auxiliando, já pegou uma seringa vazia, tirou o que deu de sangue, e aí ela dobra a mangueirinha para não fazer sujeira e conecta já a seringa que já está com anestésico local, organização, tá? Eu vou falar disso aqui também. Certo? Peça para alguém te ajudar, como eu estou fazendo no vídeo, porque no scalp a pessoa vai tirar esse sangue, dobrar a mangueirinha, conectar a seringa com o anestésico local. Então, uma seringa só para tirar o sangue, outra só para anestésico local, para não fazer lambança. A pessoa injeta para você enquanto você segura o scalp na veia para ele não sair, porque ele é cortante, tá bom? Tirou, injetou, tira, segura como eu tô fazendo ali com a gás, pressiona. E aqui eu vou começar o vídeo de novo, porque eu tenho mais coisa para falar, tá? Só que o vídeo era mais curto. E aí o vídeo tá começando de novo só para eu ter mais espaço para falar. Mas pressiona isso e beleza. O garrote, pessoal, tem que ficar no máximo 60 minutos. E vocês não podem tirar ele antes de 15 minutos, para não intoxicar esse paciente, tá bom? Então, por isso que o garrote tem que ser muito garantido. E outra coisa, com relação à cirurgia, detalhes. Eu preciso de pelo menos 5 minutos para que esse bloqueio tenha a sua latência. Então, não adianta fazer e já cortar. Não vai dar tempo do anestésico banhar o dígito. Então, o cirurgião tem que esperar. Então, o que eu recomendo? Façam esse bloqueio enquanto o cirurgião tá ali, ó, tá andando ali atrás, ainda não paramentou. É mais um caso que eu quero que ele demore um pouquinho para começar, para dar tempo de pegar, tá? Outra questão, geralmente é uma cirurgia rápida. Então, o cara vai lá e já tira o dígito e pronto. Não é por isso que a gente não vai fazer um bloqueio bem feito. Tem esse trabalhinho de fazer esse bloqueio. Fica muito bom, o paciente nem manca no pós. Então, vale a pena fazer. Mas tem que, pelo menos, ficar, como eu disse, o garrote por 15 minutos. Então, se o cara for muito rápido, ele tem que estar ciente que ele vai ter que esperar. Esperar o quê? Esperar fechar a pele quando você tirar o garrote. Por quê? Quando ele está fazendo a cirurgia, com o garrote ali no lugar, os vasos não estão sangrando, tá tudo parado. A cirurgia para o cirurgião é linda. Aí ele empolga e não liga os vasos que ele tem que ligar. E quando você solta o garrote, se ele já fechou a pele, isso começa a sangrar e ele não ligou o que ele tinha que ligar. Então, fez a anestesia de Beer, tá com garrote, 5 minutos para começar o procedimento. O cirurgião começou ali com 5 minutos, fez em 5, 10 minutos, você ainda tem que ficar mais pelo menos uns 5 minutos com esse garrote, não pode tirar ele antes disso. Só que não fechem essa pele antes de tirar esse garrote, então esperem um pouco, tá bom? Terminou a cirurgia, já deu o tempo mínimo de garrote, você tira esse garrote, o cirurgião vê se ele tem que ligar mais algum vaso ali ou não, liga o que tem que ligar, fecha a pele e ótimo, vida que segue. Esses são os cuidados com a Beer. Então, se for alguém muito rápido, infelizmente não vale a pena mesmo fazer esse bloqueio. Talvez possa incomodar um pouco o cirurgião, ele tem que esperar para começar. Por isso que eu recomendo que vocês façam isso a hora que ele estiver ali paramentando. Cara, vamos pensar aqui, Caldec. Eu não sei se vale a pena, viu? Porque a Caldec é mais rápida ainda. Eu acho que ali Caldec não rola, não. Ali você vai querer arrumar briga com o cirurgião mesmo. Eu acho legal se falar sobre isso, né, Bárbara? Porque hoje a gente tem eletroquimioterapia, esses tumores, né, mais distais ali, mastocitoma, que antigamente eles fariam, né, a amputação do membro. Você reduz, né, o tempo cirúrgico e você mantém uma pata com um bloqueio desse, entendeu? Sim. É bem legal realmente você trazer isso para a rotina, porque assim, você vê, eu já fiz, tem tempo que eu não faço, e aí me ajuda também a pensar, por que a gente parou de fazer, né? É verdade. E é uma coisa que realmente ajuda, gente, o paciente ficar mais acordado, com analgesia. Sim. Isso é muito legal. Mas tem que ter o cuidado, né, com o garrote. Sim. Mas é bem tranquilo, né? Então, Ô, Larissa, na verdade, o que o pessoal não pede para não fazer é anestésico local com vasoconstritor, quando vai ter eletroquímio, tá? Você vai fazer um bloqueio, evitar com vasoconstritor, mas sem vasoconstritor não tem problema, tá? E a lidocaína, ali, ela é sem vasoconstritor, tá? Mas, de qualquer forma, o que eu sempre recomendo, pergunta para o oncologista. Então, por exemplo, os oncologistas com quem eu trabalhei nunca barraram nada e a gente falou sobre isso, o problema era o vasoconstritor. Mas eu nunca fiz para eletroquímio, tá? No caso, eu sempre fiz para amputação. No teu caso aí, Fer, eles falam alguma coisa de atrapalhar a chegada? BUP também não, porque ela é cardiotóxica.
Não, eu até fiz um curso de eletroquímio lá do Marcelo Mor, lá de São Paulo, com a Cris. Eu fiz o curso deles, né? Tá. Justamente porque como você aumenta a permeabilidade da célula, eu fui questionar se isso não aumentaria a toxicidade, né, do anestésico local. Eles falaram que não, que muito pelo contrário, porque na verdade essa famosa eletroporação que eles fazem é para a permeabilidade dos quimioterápicos mesmo, que não vai interferir principalmente da Lido por conta de PKA e tal. Achei bem legal ter feito, porque a gente tem essa dúvida mesmo, Sim, né? com certeza. Mais uma troca de experiência aí. Mas sempre vai ter um oncologista ali que não sabe disso e de repente vai falar, não, não faz que vai me atrapalhar. Então não é você que vai bater boca, né, anestesista ali com o cara, e aí você vai ter que arrumar uma outra alternativa. E só complementando, né, que eu até falei do menor tempo, eu observei realmente o que você falou de não esperar os 5 minutos, que não sangra nada. E eu vi que no final, na hora que fechou a pele, eu tirei, né, esse garrote que estava mais forte, sangrou um pouco. Aí depois ficou o bobão lá, né, tendo que jogar adrenalina em cima do negócio diluído para a pessoa suturar. Isso aconteceu comigo hoje. É normal, isso aconteceu comigo também, por isso que eu dou essa dica. No meu caso, já estava até com a bandagem. Puta, tira tudo, o cachorro já acordando, é foda. Bom, aqui então, esse é o dígito, né, que é lá do vídeo da plataforma. Era um tumor, não lembro se era masto, mas enfim. Tá, deixa eu ver, passa para o lado. Tá, apareceu agora da cirurgia? Agora apareceu. Tá, então isso aqui foi ali durante o procedimento, sem sangramento, né? Não sei, vocês têm que ter um pouco de boa vontade aí para enxergar, mas acredite em mim, não está sangrando. E o cirurgião acha isso o máximo, ele só não gosta muito quando eu peço para ele esperar, para fechar essa pele aí. Aí ele estava desarticulando ainda, mas fica muito top, cara. E aqui no próximo slide são os parâmetros do paciente ali no trans, tá? Tem um videozinho também, que eu tô vendo o plano anestésico dele. Espera aí. Não. Tá passando o vídeo aí? Ah, sim. Fechou. Ó, rotacionadaço. Ele estava superficial, tá? Eu vou tentando deixar o mais superficial possível. Ele acordando. É o palpo ali. Nenhuma reação. E ali ele na gaiola, que saco bonitinho. E aí eu pedi para filmarem o cachorro indo embora andando, não filmaram para mim, que eu teria essa imagem aqui para completar para vocês.